A paz do Senhor, irmãos. Finalmente nós chegamos na terceira parte do tabernáculo, no último compartimento. Finalmente nós vamos falar da Arca da Aliança. Depois que o sacerdote passa pelo véu, depois que o sacerdote passa pelo altar do incenso, que ele entra no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, é o local onde fica a Arca da Aliança. E agora, na nova aliança, nós temos o novo e vivo caminho aberto por Jesus. A Arca da Aliança, naquela época em que Deus deu as instruções para Moisés construí-la, ela era o meio onde Deus falava com o sumo sacerdote. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar e ali onde Deus falava com ele. E hoje Jesus construiu para nós, abriu para nós um novo e vivo caminho onde temos livre acesso ao Pai. E nós vamos falar algumas características da arca. A arca era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. E juntamente com o propiciatório acima dela. Então o propiciatório ficava em cima da arca, era como uma cobertura, uma tampa feita de ouro puro, onde ficavam 2 querubins e o peso total da arca era de aproximadamente 300 quilos. Ela devia ser carregada nos ombros dos sacerdotes. E por que nos ombros? Porque ali simbolizava a intimidade de Deus com o ser humano. Simbolizava a intimidade de Deus com o povo de Israel. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus, era o utensílio mais poderoso, e o Santo dos Santos era o recinto mais sagrado, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, como eu disse. Êxodo 25, versículos 10, 11, 16 e 22, eu quero ler algumas instruções que Deus deu a Moisés. Farás uma arca de madeira de acácia com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro puro ao redor. E colocarás na arca das tábuas da aliança que te darei. Ali, sobre a tampa, que é o propiciatório, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo, e falarei a ti de cima do tampo, dentre os 2 querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, a respeito de tudo o que te ordenarei para os filhos de Israel. Então, a Arca da Aliança era o meio de comunicação de Deus com o sumo sacerdote, que dava as instruções para o povo. O Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre o povo de Deus. Deus falava por meio de profetas, Deus falava por meio daquelas pessoas que ele escolhia para levar mensagem ao povo. Apenas alguns escolhidos de Deus levavam mensagem de Deus ao povo. Mas no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos, que era onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, apenas uma vez ao ano, dali Deus falava. Então, um meio também de comunicação entre Deus com o povo era por meio dos 2 querubins que estavam em cima da arca no propiciatório. Deus ordena que Moisés coloque dentro da Arca da Aliança as tábuas da lei, o maná que caiu no deserto e a vara de Arão que floresceu. Eu quero falar sobre esses três objetos que estavam dentro da arca. O pote com o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Por que elas estavam dentro da arca? Cada um desses objetos tinha uma simbologia. As tábuas da lei simbolizavam a pessoa do Pai. Por que a pessoa do Pai? Porque a lei veio do Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que dentro de um lar estabelece as regras. O Pai é o sacerdote do seu lar. O Pai é aquele que representa a família. Os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Então, quando Deus deu a lei, quando Deus ele nos ordena algo, os mandamentos dele não são pesados, mas são por amor a nós, para assegurar o nosso bem-estar. Então, quando nós estamos alinhados com as ordenanças do Senhor, quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, Deus ele nos ordena, não é para trazer peso para a nossa vida, mas tem que ser um prazer obedecê-lo.
tem que ser um prazer obedecer suas ordenanças. Por quê? É para o nosso bem-estar nessa vida. O Pai ordena os mandamentos para que vivamos bem, para que tenhamos uma vida abundante. Não é para que seja pesado para nós obedecer a sua vontade. O maná representa a pessoa de Jesus. Então as tábuas da lei representavam a pessoa do Pai. O maná representava a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o pão da vida que desceu do céu. E o maná foi o pão que caiu no deserto. Foi o pão que o povo de Israel viu descer do céu para eles se alimentarem. Tanto que no Novo Testamento, no capítulo 6 de João, quando Jesus ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ali os fariseus ficam admirados, ficam estarrecidos, né? A palavra mais correta para se dizer. E os judeus sabiam que o único pão que havia descido do céu era o maná. Como que Jesus estava se atrevendo a dizer que ele era o pão que descia do céu? Eles não criam. E por isso começaram a perseguir Jesus. Por isso os doutores da lei se escandalizaram com Jesus, porque um homem aparece e diz que ele era aquele pão que desceu do céu. E diz que ele era aquele pão que os antigos comeram e foram sustentados. Então, aos olhos dos fariseus, parecia ser uma blasfêmia. Mas Jesus estava falando da verdade. Jesus estava abrindo os olhos, trazendo a verdade. Jesus estava dizendo apenas a verdade. Porque Jesus é de fato o pão vivo que desceu do céu e nos alimenta, nos dando a vida eterna. Então, o pão que nos alimenta, o pão diário que nós devemos buscar é Jesus. E a representação do maná dentro da arca, do pote com maná, era Jesus. E em terceiro lugar, tinha a vara de Arão que floresceu, o cajado, né? Num determinado momento, quando os homens duvidam da autoridade de Arão, por que a vara de Arão floresceu? Por que o cajado de Arão floresceu e estava dentro da arca? Em um determinado momento, Deus manda todos os líderes irem em uma árvore, pegarem uma vara, ou algo que simbolizava um cajado, e aquele que florescesse seria o escolhido de Deus. E quando a vara de Arão floresce, é quando o povo admirado reconhece que Deus tinha escolhido Arão para sumo sacerdote. Deus determinou, Deus ordena que cada um dos chefes das tribos tirassem uma vara de uma árvore ou um galho, para que eles vissem, né, com seus próprios olhos o que Deus poderia fazer. E representa o Espírito Santo, a vara que floresceu, a vara que confirmou que Deus tinha dado essa autoridade para Arão ser o sumo sacerdote. E o galho que florescesse seria um sinal sobrenatural da aprovação e liderança dada pelo próprio Deus. A vara de Arão é a única que floresce. Isso foi algo sobrenatural. E quem traz o sobrenatural para nós? Quem que faz as manifestações sobrenaturais no meio da igreja? O Espírito Santo. Ele é o dom do sobrenatural. Ele é aquele que abre os nossos olhos para vermos o espiritual. Ele é aquele que, todas as vezes que falamos de prodígios, sinais, maravilhas e sobrenatural, estamos falando da pessoa do Espírito Santo. Porque é Ele quem faz prodígios, sinais e maravilhas. É Ele quem usa o seu povo. É Ele quem enche a pessoa de unção para que através dela seja feito milagre, prodígios. É Ele quem nos alimenta, nos dando a vida eterna. É o Espírito Santo que opera sinais e maravilhas até hoje no corpo de Cristo. É tudo pelo Espírito Santo. Então, o terceiro elemento era uma representação do Espírito Santo ali dentro da arca. Então, dentro da arca tinha 3 elementos que representavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a Arca da Aliança tem muitas características, muitas curiosidades, que apontam para Jesus. Como Deus ele foi cuidadosamente minucioso para construir a arca. E tudo que em vários momentos na história do povo de Israel, em que a arca estava presente, em vários momentos na vida de Jesus, nós vemos situações que apontavam, situações que traziam a lembrança de um momento em que a arca passou.
Eu quero trazer alguns desses momentos em que a arca, alguns momentos em que a arca estava presente, em que momentos em que Jesus passou, e que nós vemos a mesma situação. Em algum momento, a arca foi construída de acordo com o modelo revelado por Deus a Moisés e pela capacitação do Espírito de Deus em sabedoria. Deus capacitou alguém para construir a arca. Veio sobre Bezalel a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, e deu a ele o dom para construir a arca. E Cristo Jesus foi formado pela sabedoria e pelo Espírito de Deus. Estava sobre Jesus. Havia 3 coberturas para a arca em trânsito. Quando a arca deveria ser transportada de um lugar para o outro, deveria colocar 3 coberturas em cima dela. Ela deveria estar coberta. Em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A arca nunca ficava à vista das pessoas quando estava em trânsito. Em Números 4, 4 e 5. Jesus, como Filho de Deus, estava oculto da vista dos homens pelo seu corpo terreno. Então os homens, o corpo de Jesus como homem era como um véu. As pessoas não o reconheceram como Messias. A arca do testemunho foi ungida. Jesus foi ungido para dar testemunho, em Lucas 4,18. Moisés ouviu a voz de Deus que lhe falava de cima da arca, em Êxodo 25, 22. A voz de Deus confirmou que Jesus era o Filho de Deus. Em 6º lugar, os israelitas encontraram a arca onde estava o poder de Deus, em Salmo 32, versículos 6 a 8. Filipe declarou: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Os filisteus perguntaram o que devia fazer com a arca, em 1 Samuel 6,2. Os escribas e fariseus discutiram entre si o que eles deveriam fazer com Jesus. A nuvem envolveu a arca no tabernáculo, em Êxodo 40, versículo 34. Jesus foi envolvido pela nuvem no monte da transfiguração, ali quando Pedro, Tiago e João viram Jesus acompanhado de Elias e Moisés. A arca estava relacionada com a manifestação visível da glória de Deus. A manifestação visível da glória de Deus foi mostrada através de Cristo, através da carne de Cristo. A manifestação visível da glória de Deus foi mostrada através de Cristo encarnado. E no tempo dos hebreus, no povo de Israel, a arca estava relacionada com a manifestação visível da glória de Deus. Houve júbilo diante da arca quando ela entrou na cidade. Jesus foi exaltado em júbilo quando entrou na cidade. Aqueles que desprezaram a chegada da arca foram castigados com esterilidade física, qual que foi o exemplo de Mical, quando Davi chega com a arca e com alegria dança. Mical olha com desdenho para aquele ato de adoração. E Jesus foi exaltado com júbilo. Aqueles que desprezaram e rejeitaram a Cristo se tornaram espiritualmente estéreis. A arca de Deus foi tirada de Jerusalém e atravessou o vale de Cedron com o rejeitado rei Davi, quando Davi foi rejeitado e atravessou o vale de Cedron. Isso em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 23 e 24. Jesus cumpriu esse fato notável quando atravessou o vale de Cedron com seus discípulos, na hora terrível em que foi rejeitado. Ali em João, capítulo 18, quando Judas leva os soldados para prender Jesus, ele atravessa o vale de Cedron. Quando a arca foi levada, Israel foi derrotado e fugiu. Quando Cristo foi levado, os discípulos fugiram. Os filisteus queriam saber o que deveriam fazer com a arca quando a arca foi tomada do povo de Israel na guerra. Pilatos perguntou o que deveria fazer com Jesus. A arca foi colocada numa carroça nova. Jesus foi pregado na cruz. A arca viajou durante 3 dias e 3 noites, em Números 10, 33 ao 36. Jesus passou por uma experiência durante 3 dias e 3 noites, entre a sua morte e ressurreição. Ele morreu para nos dar descanso e foi ressuscitado ao 3º dia, e hoje está assentado à direita de Deus.
O tabernáculo foi desmontado e a glória se foi enquanto prosseguiam caminhando, até achar descanso. A glória retornou quando o tabernáculo foi novamente erguido. Jesus entrou e venceu as águas da morte. 2000 anos antes da experiência da igreja no final dos tempos. E ele restringe o poder da morte sobre nós até atravessarmos o rio. Eu deixo as passagens de Hebreus 12, 1 e 2, Romanos 6, 3 e 4, Colossenses 3, do 1 ao 4, para vocês meditarem. A arca foi aspergida com sangue, representando nossa reconciliação. Através de Jesus Cristo, nós recebemos agora a reconciliação. Romanos 5, versículo 11. A arca era colocada no meio do acampamento enquanto o povo marchava ou descansava. Cristo também está colocado em meio à sua igreja. Mateus 18, 20, João 19, 18 e Apocalipse 1, 13. A pretensão de enfrentar o inimigo sem a presença da arca era a derrota certa. Tenta lutar contra Satanás sem Cristo significa derrota certa. Quando a arca foi tomada pelos filisteus, não houve vitória ou glória em Israel. Os filisteus não tinham vitória sem a arca. Quando Cristo está fora da nossa vida, não há glória e não há vitória. Israel exultou quando a arca chegou ao acampamento, mas isso provocou um tremor no acampamento do inimigo. Quando Cristo vier para a sua igreja, haverá grande alegria e júbilo, mas os de fora sentirão medo e tremor. A arca significa condenação para o acampamento do inimigo, porém era uma grande bênção para o povo de Deus. Cristo e as coisas de Deus causam duplo efeito, entre os salvos e entre os que perecem. Entre os salvos, Cristo e as coisas de Deus causam um efeito, entre aqueles que perecem, causam um efeito diferente. A arca era o lugar para se descobrir a vontade de Deus. Cristo, nossa arca, é o único mediador e sumo sacerdote. Deveria haver manifestação contínua diante da arca, com instrumentos musicais. Quando Davi insere a música no tabernáculo de Davi, deveria haver continuamente diante da arca hinos, cânticos. Devemos ministrar diante do Senhor continuamente. Em Filipenses 2, do 1 ao 10, João 18, versículo 6, nos diz isso. 7 sacerdotes e 7 trombetas iam à frente da arca quando os muros de Jericó caíram. Na 7ª vez, 7º dia, ao som das 7 trombetas, houve um grito e tudo desabou. O reino foi conquistado. Isso está em Josué capítulo 6. Em Hebreus capítulo 11, versículo 30 também é citado. No fim da Bíblia aparecem 7 anjos com 7 trombetas, em Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 2. Diante da arca, Apocalipse 11, versículo 18 e 19. Um grande brado anuncia o final dos tempos e o estabelecimento do reino. Apocalipse 11, 15, 1 Tessalonicenses 4, 16. A arca foi colocada em meio a 2 tribos. O povo foi dividido no meio e Josué colocou a arca ali em cima do monte Eubal e outro no monte Gerizim. O povo foi dividido em 2. Uma tribo recebeu as bênçãos e a outra parte do povo recebeu as maldições. Josué 8, do versículo 30 ao 35 e Deuteronômio 11, 26. E para Cristo, um dia Cristo estará no meio de 2 povos. Um estará à direita, que são as ovelhas, e o outro estará à esquerda. Um povo receberá bênção e outro receberá maldições. Em Mateus 25, versículo 32 ao 46 nos diz isso. Que esse vídeo tenha edificado a sua vida, que você reflita sobre a simbologia da Arca da Aliança e que hoje não precisamos mais de ninguém levar a Deus nossas petições, mas nós mesmos temos um livre acesso, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Que o Senhor abençoe e guarde seu coração. Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários no vídeo abaixo que logo a gente entra em contato.